Boa noite, guerreiros e guerreiras do Senhor Jesus. Graça e paz, paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. E com certeza Deus tem uma palavra para nós, tem uma meditação, uma reflexão e uma aplicação. Meu irmão, hoje é dia 12 de novembro de 2022. Estamos aí já chegando o Natal, o Ano Novo. Eu tenho uma certeza que Deus tem coisas novas sempre para nós. Eu queria compartilhar mais uma vez com você a palavra de Deus. Não sei onde você está, não sei com quem você está, como foi a sua semana. Uma coisa eu tenho uma certeza: tudo que você passou, tu não passou sozinha. Alguém passou com você e esse alguém chama-se Yoshua Mashiach, Jesus Cristo. E eu tenho, irmãos, assim, nesse mês de novembro, começamos agora, amanhã é o nosso culto de ceia. Não sei como é que você está, se você está congregando, se você está em alguma igreja, se você está fora da igreja. Meu irmão, você não pode ficar fora da igreja. A igreja somos nós somos os congregados no templo. Se você não congregar, você não faz parte do corpo, meu irmão. Não existe crente sem igreja. Apesar que a igreja é o crente onde habita no templo. É difícil entender isso? Não é difícil, não. O templo é o endereço. Eu sou a igreja que habita no templo. Então, Jesus não vem buscar um endereço. Ele vem buscar uma vida. E essa vida pode ser você hoje. Meu irmão. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que esteja afastada, que teve alguma decepção com a denominação, porque o evangelho não decepciona ninguém. O evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que crê. Então, se você crê, você é salvo pela graça, não vem de você, é dom de Deus. Então, meu irmão, eu queria compartilhar com você o texto da palavra de Deus. Querido. O texto da palavra de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 6. Queria que você prestasse atenção nesse texto que nós vamos ler nessa noite. Prometo que não vou enfadar você, porque a palavra de Deus, ela nos renova, nos alimenta, nos anima, nos levanta, nos fortalece. Essa é a palavra de Deus. E eu tenho uma certeza que o Espírito do Senhor, ele vai falar com você nessa noite. Como está falando comigo? Esse texto tem queimado no meu coração, que fala sobre a arca do concerto. Quando os filisteus, eles capturaram a arca, por desobediência, por negligência. E infelizmente, irmãos, a presença de Deus no lugar errado, ela causa danos. Eu vou repetir. A presença de Deus no lugar errado causa danos. E como é que eu vou entender da presença de Deus no lugar errado? Por exemplo, o pecado. Deus não habita no pecado. É um lugar errado que não pode habitar aquele que é santo. Entende isso? Então, a presença de Deus no lugar errado causa dano, porque o pecado, Isaías 59 diz que o que separa nós de Deus é os nossos pecados. Então, uma vez que você entende que pecar não é você ser indiferente. Pecar é você errar, sabendo que está errando e permanecer no erro. E aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 6, fala sobre quando os filisteus, eles pegaram a arca e, para o azar deles, se deram mal, tiveram chagas, doenças, males, um monte de ziquezira. Por quê? Porque pegaram coisa que não pertencia a ele. Aí qual foi a ideia dos filisteus? E às vezes, irmãos, qual é a nossa ideia? Tiveram uma ideia os filisteus. Qual foi a ideia? Vamos ler o texto. Diz o texto, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: agora então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado o jugo. Amarre-nas à carroça, mas afaste-se delas, e seus bezerros o ponham-nos no curral.
Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham uma caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes. Então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Assim fizeram. Pegaram duas vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça, junto dela a caixa com os rapos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até as fronteiras de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viram a vaca, alegraram-se muitos. A carroça chegou no campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande tocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. E os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gade e outro por Ecrom. Mas eu quero, irmãos, nessa noite, assim, nesse texto, que você pode ler depois todo ele, que você vê que os filisteus, mesmo não entendendo o propósito da oferta, eles sabiam que havia algo a mais que havia na arca que eles tinham capturado. Meu irmão, os filisteus tiveram uma ideia que depois Davi copiou essa ideia, trouxe uma morte. Essa ideia que os filisteus tiveram, observou que no versículo 15, os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa dos objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Então, os levitas pegaram a arca. Só que os filisteus, eles pegaram as suas melhores vacas para carregar a arca dentro de uma caixa. Nós temos aprendido esses dias, irmãos, que eu não posso me meter naquilo que não pertence, que não diz respeito a mim. Eu não posso querer, irmãos, fazer aquilo que Deus reprova. E como que eu vou entender aquilo que Deus aprova? Quando eu procuro meditar na sua palavra, que é uma vida de oração, de santidade e vida no altar. Eu não sei, meu irmão, hoje é sábado. O que você está fazendo agora? O que você vai fazer amanhã? Né? Porque amanhã não é o dia do Senhor, amanhã é o domingo, amanhã é o primeiro dia da semana. Irmãos, domingo não é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Então a semana começa no domingo. E eu não sei o que você vai fazer quando amanhecer o dia, o que está fazendo agora nesse exato. Uma coisa eu vou te falar. Os filisteus entendiam o princípio. Eles temiam aos deuses, viram a arca e o Deus que habitava no meio de Israel e resolveram oferecer para Deus aquilo que realmente oferecia para os seus deuses. Então havia nos filisteus, sabe o quê? Fidelidade no entregar. Havia nos filisteus a vontade de entregar o sacrifício. Aí, irmãos, os filisteus tiveram ideias que depois Davi, sem perceber, copiou e atrapalhou tudo. 2 Samuel capítulo 6 fala que Uzá viu também os bois com a caixa nova e a arca dentro. Os bois tropeçaram, quase que a arca cai, e Uzá foi tentar ajudar os bois e foi ferido pela irreverência. Ah, meu irmão, com Deus não se zomba. Todo aquele que come plantar, ele vai colher. Se você está, talvez, aí pensando como vai ser o seu amanhã,
se preparar o seu hoje no Senhor, você vai perder o seu tempo. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Volte para Jesus antes que seja tarde demais. Os dias daqui a um mês, e montar um mês e 17 dias, vai acabar o ano, acaba 2022. E o que você fez? O que você construiu? Onde você quer chegar? Jesus tem uma palavra para você nessa noite. O Espírito do Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus enquanto é tempo. Porque é tempo de você se arrepender, parar de fazer o que você faz e estar aonde Deus quer. Onde Deus me quer? Na sua casa. Aprendendo a palavra. Divulgando a palavra. Evangelizando através da palavra. Esse vídeo é um evangelismo. Compartilhe com alguém. Se inscreva no canal, porque vai ser bom para você e para aquele que vai ouvir o que Deus está falando com você. Porque o Deus que fala com você, fala com todos aqueles que querem ouvi-lo. Eu agora estou ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra e te orientando como você deve viver no seu dia a dia, no seu proceder. Porque, meu irmão, se você não for por esse caminho que os bois aqui foram, os bois, eles foram direto para o lugar que tinha se destinado. Os bois não se desviaram. E quanto nós, irmãos, somos pior do que esses bois. Não temos entendimento, somos teimosos, não queremos aceitar a correção e com isso nós perdemos. Meu irmão, com Deus não se perde nada. O homem que perde porque não entende aquilo que está fazendo, ouvindo e servindo. Amanhã tem mais. Amanhã, eu prometo, pela manhã vou estar publicando outra mensagem sobre esse mesmo tema e eu creio que Deus tem uma palavra para você. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, dê o seu like de joinha, coloque o seu comentário e se inscreva no canal. Shalom Adonai, eu sou o apóstolo Jailson Silva, o seu servo. Deus abençoe. Shalom Adonai. Tchau, tchau.